Meus amados irmãos, vamos neste momento voltar nossas atenções para as Sagradas Escrituras e eu os convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Nosso Senhor, segundo escreveu, registrou Mateus, capítulo 28. Nós estamos diante do último capítulo do Evangelho, do ponto mais alto do Evangelho, que são os testemunhos agora da ressurreição, a própria ressurreição de Cristo e os testemunhos da ressurreição. Convido os irmãos a acompanharem a leitura que farei dos versículos de 5 a 7. São alguns testemunhos que nós vamos encontrar. O primeiro testemunho é o do anjo. Em seguida, o testemunho do próprio Cristo. Mais à frente, o testemunho dos guardas aos líderes judeus. E, por fim, a grande comissão, onde os apóstolos são enviados para testemunhar. Após a ressurreição, dos versos 1 a 4, nós temos uma sequência de testemunhos, 4 testemunhos, terminando com um testemunho que ainda prossegue, que deve ser dado a todas as nações, que é a grande comissão. Acompanhe a leitura que farei de Mateus 28, dos versos 5 a 7, a voz da antiga criação. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. Oremos. Pai bendito, nós te damos graças, porque de fato é como foi dito pelo anjo. Jesus, que foi crucificado, ressurgiu dentre os mortos. O túmulo está vazio, não porque seu corpo foi roubado, como desconfiaram os líderes dos judeus. O túmulo está vazio, porque naquele domingo, no dia das primícias, o anjo desceu dos céus. A terra tremeu, a pedra e o lacre do Império Romano foram retirados da frente da sepultura e o Senhor ressurgiu em glória. E aquilo que primeiramente foi testemunhado por anjos, agora é testemunhado pela igreja. Aqueles que receberam a palavra dos apóstolos pelo poder do teu Espírito. Ó Senhor, que esta palavra, este evangelho eterno, esta verdade de que a antiga criação, que foi sujeita ao cativeiro da corrupção por causa do pecado do homem, que esta antiga criação acabou e agora nós já vivemos como novas criaturas e uma nova criação, que esta mensagem, ó Deus, venha, ó Pai, comover o nosso coração nesta noite, encher-nos de alegria, de esperança, de exultação, porque aquele que vive, vive em nós, e nós viveremos com ele. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. A voz da antiga criação. O testemunho do anjo foi o primeiro testemunho, a primeira proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, o ressurreto. O testemunho do anjo, meus irmãos, também marca uma transição. Como vocês observarão neste domingo e no próximo domingo, as palavras do anjo e as palavras de Jesus ditas às mulheres são praticamente as mesmas. Por que então era necessário repetir as mesmas palavras, o mesmo consolo, as mesmas ordens, primeiramente pelo anjo e depois pelo Senhor Jesus? Porque aqui, de fato, há 2 testemunhas daquele fato, daquela ação extraordinária de Deus, de vencer a morte por meio da ressurreição de seu Filho, mas principalmente, como nós temos visto desde a semana anterior, aqui a transição da antiga criação, em que o homem perdeu o seu domínio do mundo por causa do pecado, uma antiga criação que era mediada por meio de seres espirituais, de anjos, de principados e potestades,
para uma nova criação, em que o domínio do mundo é restaurado nas mãos da humanidade por um novo Adão, o último Adão, que é Cristo Jesus. O testemunho da antiga criação, a voz da antiga criação, ele é primeiramente dado pelo anjo. O anjo marca o fim de uma era e o início de uma nova ordem e de uma nova era. Uma era que não é mais do reino da morte, do pecado, da miséria, da culpa e da condenação. Não. Uma era que traz consolo, fé e nos chama a uma missão. Esta é a palavra do anjo para aquelas mulheres que buscam o Cristo crucificado, mas que já é o Cristo ressurreto. Vejam, meus irmãos, que na madrugada daquele domingo, do primeiro dia da semana, foi o momento mais decisivo da história, desde a queda. A queda foi revertida naquele domingo. O fim do mundo caído, do mundo que jazia em trevas. Este mundo encontra o seu fim quando a luz da glória de Deus se manifesta na ressurreição de Cristo. É por isso que a terra, que havia gemido, produzindo cardos e espinhos, quando o homem pecou, agora ela treme como se exultasse de esperança, quando o novo homem, Cristo Jesus, saiu do túmulo. Portanto, aquele túmulo vazio passa a ser uma espécie de altar da nova criação, da nova criatura. Mateus nos diz, meus irmãos, que duas mulheres se aproximaram do túmulo, conforme nós podemos ver no verso 1. Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Duas mulheres chegaram-se ali. Mas percebam que Mateus não está aqui nos dando o dado completo. O interesse de Mateus, ao dizer o nome de duas mulheres, é apenas fortalecer o que se encontra na lei de Deus, que o testemunho de um fato só era considerado verídico se tivessem pelo menos duas testemunhas. Mas, pela harmonia dos demais evangelhos, nós sabemos que foram mais de duas mulheres que estavam ali. Da mesma forma que foi mais de um anjo que trouxe aquela mensagem. Por exemplo, em Marcos 16, verso 1, nós lemos que além de Madalena e Maria, a outra Maria, havia também ali Salomé. Marcos nomeia esta irmã que acompanhou as outras duas, levando as especiarias para embalsamar o corpo de Jesus. Em Lucas, no capítulo 24, verso 1, também é nomeada, além de Maria Madalena e a outra Maria, Joana. E os evangelistas dizem mulheres, demonstrando que, embora sejam nomeadas 4 mulheres, poderiam ser mais, já que Jesus tinha muitas mulheres que o seguiam, que eram crentes nele, que eram fiéis a ele. A ênfase de Mateus, como eu disse, em duas mulheres se relaciona ao mandamento da lei de que o testemunho duplo é requerido para autenticar um fato diante de um tribunal. Vejam, meus irmãos, que a impressão que nós temos ao ler o Evangelho de Mateus é que estas mulheres saíram e elas se depararam com um anjo descendo, a pedra sendo removida, um tremor tremendo a terra e os guardas do túmulo fugindo. Mas não foi isso que aconteceu. Mateus nos conta da saída das mulheres. E agora, no versículo 7, ele retoma aquilo que ele havia dito, mostrando o momento em que elas chegam ao túmulo. Quando elas chegaram, meus irmãos, elas saíram logo no início daquele domingo, antes do romper do sol. E elas tinham que caminhar alguns quilômetros. Elas não dormiram ao lado do túmulo. Elas estavam provavelmente ou no jardim do Getsêmani acampadas, ou em algumas das cidades próximas a Jerusalém para a festa da Páscoa. Elas caminharam durante algumas horas por aquela manhã. E então elas chegam. Embora tenham saído no início do dia, Marcos nos informa que elas chegam já no momento em que o sol estava claro. Isso nós lemos em Marcos. Marcos diz que elas chegaram, você pode conferir depois em Marcos 16, ao nascer do sol. Elas saíram de casa antes do sol nascer, mas chegaram ao nascer do sol. É por isso que nos evangelhos de Lucas
e de João principalmente, quando as mulheres chegaram, elas se deparam com uma cena já efetivada, já realizada. Elas viram o túmulo aberto, a pedra removida, nenhum soldado guardando, porque todos aqueles episódios que são contados apenas por Mateus, da descida do anjo, do terremoto, do anjo assentando-se sobre a pedra, os guardas olhando aquela cena, caindo como mortos e depois voltando ao ânimo, à vida e fugindo desesperados, todas estas cenas aconteceram enquanto as mulheres estavam a caminho. Então, isso nos ajuda a entender o que está acontecendo aqui. Mateus começa dizendo, no primeiro dia, antes do romper da aurora, as mulheres vão. E enquanto elas vão, muitas coisas estão acontecendo. Coisas que superam as expectativas dela. As expectativas delas, as preocupações delas era quem vai tirar a pedra para podermos entrar no túmulo e então cuidar do corpo do Senhor. Mas quando elas chegam, não há mais pedra, não há mais guardas, só há um túmulo vazio. E aquele anjo vem até elas. João chega a dizer que Maria Madalena confundiu o anjo com um jardineiro. Portanto, meus irmãos, todas as vezes que você tiver dúvidas no Evangelho, use este princípio, que é o princípio fundamental para compreendermos a Bíblia. Escritura, interpreta a Escritura. Leia de maneira harmônica todos os textos, que eles vão se complementando, nos dando uma compreensão mais ampla do episódio. Portanto, Mateus, no verso 1, fala da saída, e agora, no versículo 7, ele retoma a questão das mulheres que acabam de chegar naquele cenário que já havia sido revolucionado pela manifestação da glória de Deus na ressurreição de Cristo. Elas chegam e tudo já havia acontecido. Estas mulheres que estavam sendo movidas por amor, por luto, por consideração, elas esperam encontrar um corpo morto, mas encontram um túmulo vazio, e em seguida um anjo, e finalmente o Cristo ressurreto. E esta é a progressão, até que se chega ao clímax, quando o próprio Senhor ressurreto se manifesta diante daquelas mulheres, e elas se prostram aos pés do Senhor, o abraçam. Meus irmãos, como eu disse, são testemunhos sequenciais para nos falar deste evento extraordinário. O anjo testemunha, Jesus testemunha, e até os ímpios são obrigados a testemunhar. Um testemunho escuso dado aos líderes pelos soldados. O testemunho do anjo, como eu disse, também é praticamente idêntico ao testemunho de Jesus, pois aqui há esta transição. O anjo é o último mensageiro da velha criação, e ele fala as palavras que ecoam até hoje, porque são as mesmas palavras que serão ditas pelo Senhor Jesus. Vejam as palavras do anjo: não temais, sei que vocês buscam a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou como havia dito. Vinde, vejam o lugar onde ele estava, e agora ide depressa e anunciai. Estas são as palavras do anjo. E o que nós aprendemos com estas palavras? O testemunho do anjo revela 4 aspectos do Evangelho do Cristo ressurreto. Em primeiro lugar, o consolo da ressurreição. Não temais. Em segundo lugar, o testemunho da vitória. Ele não está aqui. Em terceiro lugar, a lembrança da promessa. Ele ressuscitou como havia dito. E em quarto lugar, a comissão missionária. Ide, anunciai estas coisas. Consolo, testemunho, lembrança e comissão. São estes os elementos do testemunho do anjo que revelam o evangelho do Cristo ressurreto. E nestes 4 elementos da mensagem, nós vemos a voz da antiga criação que estava sujeita ao cativeiro do pecado e da morte, anunciando o nascimento de uma criação redimida e finalmente liberta.
Observemos então, meus irmãos, este evangelho anunciado pelos anjos. Como nós lemos em Apocalipse, este evangelho eterno anunciado pelo grande anjo. Em primeiro lugar, não temais. O evangelho é uma palavra de consolo. Uma palavra de consolo. O anjo começa com a mesma saudação, percebam, que marcou todas as grandes viradas da história bíblica. Foi assim que Deus se apresenta a Abraão, dizendo: Abraão, não temas, quando o comissiona. Da mesma forma, quando Deus chama Moisés para libertar Israel, Deus diz a Moisés: não temas. Quando Josué recebe a incumbência de substituir Moisés e levar o povo, conduzir Israel para a conquista de Canaã, o que Deus diz para Josué? Não temas. Quando o anjo de Deus veio anunciar a Maria de que ela conceberia do Espírito Santo o Redentor, o Salvador, o anjo disse a Maria: Maria, não temas. E quando Jesus nasce em Belém da Judeia, os anjos dos céus anunciam seu nascimento aos pastores, dizendo: não temais, pois trago novas de grande alegria. Não temas. Percebam, meus irmãos, que essas duas palavras contêm o resumo do Evangelho. Pois foram estas palavras também que neste Evangelho, no capítulo 10, quando Jesus enviou os apóstolos para anunciarem a mensagem do reino, as ovelhas perdidas da casa de Israel, Jesus disse aos apóstolos por 3 vezes: não temais, não temas. Estas duas palavras marcam a reversão do que aconteceu no Éden, quando nossos primeiros pais caíram. Porque quando Adão e Eva quebraram a aliança, transgrediram a aliança, o antigo pacto, o pacto de obras, comendo do fruto proibido, qual foi o primeiro sentimento que tomou o coração deles? Eles tiveram medo e se esconderam. O pecado produz no coração do homem não o temor reverente e respeitoso em relação a Deus, mas um medo do seu juízo que nos leva a nos afastarmos dele. O medo que penetrou no coração de nossos primeiros pais quando pecaram, este medo domina a humanidade desde o Éden. O medo decorrente da sentença que é dada ao pecado. O salário do pecado é a morte, e a morte produz medo. O autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, a partir do versículo 14, disse que o poder do diabo de escravizar os nossos irmãos, escravizar os homens, é o medo da morte, o temor da condenação. Quando Adão pecou, ele teve medo e se escondeu. Gênesis 3:10. Mas agora, quando Jesus ressuscitou, o medo dá lugar à paz. Não temas, não temas. Se Cristo ressurgiu dos mortos, nós temos que ter medo de quê? Não temais. O primeiro ato da nova criação, portanto, é um consolo que nos mostra que Deus vem ao encontro do homem não para puni-lo. Adão se escondeu de Deus porque sabia que a consequência da quebra da aliança, da transgressão da lei, de seu pecado era a morte. Pois Deus havia lhe dito: no dia em que comerdes desta árvore que está no meio do jardim, certamente morrerás. E ele teve medo e se escondeu. Mas agora Deus, em Cristo Jesus, não vem punir, vem restaurar. E o anjo mensageiro da antiga ordem traz este anúncio de reconciliação, de restauração, de paz. Não temas. O comentarista reformador João Calvino, ele diz o seguinte sobre este texto. Ele diz que a aparição do anjo mostra que o céu inteiro se alegra com a vitória de Cristo e se apressa em confortar os crentes. É como se o céu em festa dissesse: não há mais acusação para os que estão em Cristo. O acusador de nossos irmãos caiu de sua posição junto a Deus. Não há mais possibilidade de sermos separados de Deus, nós que estamos em Cristo. Os anjos anunciaram a vinda de Cristo a Maria e aos pastores, dizendo: não temais.
Agora o anjo anuncia a consumação da obra de Cristo às mulheres com as mesmas palavras. Quando Cristo veio e foi anunciado, não temais. Quando Cristo completa a sua obra consumada, não temais. E percebam, meus irmãos, que após esta declaração há um porquê. Percebam aí no versículo 5. Há uma explicação da razão pela qual as mulheres poderiam ter o seu coração desembaraçado de todo temor, de todo medo. O anjo acrescenta a razão, dizendo que elas poderiam estar seguras, livres do medo, porque elas buscavam a Jesus, o crucificado. Note que a sentença começa com esta conjunção. Por quê? Que explica a razão do não ter mais. Por que vocês não devem ter medo? Porque vocês creem em Jesus. Vocês creem na obra da cruz. O anjo diz, porque eu sei que buscais Jesus. O verbo aqui traduzido por saber, na verdade, é um verbo na língua grega para olhar. Só que na língua grega há vários verbos para ver e olhar. E este verbo é o verbo de maior intensidade, que indica o olhar detidamente, o olhar com atenção, o olhar investigativo. O anjo está dizendo, eu percebo em vocês, eu olho para vocês, eu vejo a face de vocês e eu vejo Jesus em vocês. E por isso vocês não precisam ter medo. Não há mais condenação. Ao ver o rosto de vocês, ao ver quem vocês são, eu posso dizer, não temais. O anjo observa naquelas mulheres seu amor por Jesus, sua fé no crucificado. Até mesmo o tempo verbal indica uma ação continuada. É como se o anjo estivesse dizendo, eu tenho observado vocês detidamente. Embora Mateus narra a história de forma muito pontual, nós podemos ler esta mesma história em João e perceber que aquelas mulheres não se encontraram com o anjo logo ao chegar naquele sepulcro. Houve ali uma procura. E eu imagino que durante a procura, o anjo as tenha observado e visto naquela aflição, naquele desejo intenso por encontrar o Senhor, a fé delas manifestada naqueles sentimentos, naquela intensa busca. E o anjo está dizendo, eu tenho visto, eu tenho observado que vocês buscam a Jesus crucificado, por isso vocês não precisam ter medo. Quem tem que ter medo são aqueles soldados que daqui fugiram, que caíram como mortos, porque não creem no crucificado. Vocês não temais. O anjo observa a fé daquelas mulheres em ação, mas ele também descreve a ação das próprias mulheres com outro verbo. Ele diz, vocês buscam a Jesus, buscais a Jesus. E este verbo buscar aqui, ele tem um sentido mais sentimental. Ele também pode ser traduzido como um desejo profundo por algo, um anseio profundo por algo. Ele está dizendo, eu percebi em vocês que vocês buscam a Jesus com grande desejo, com grande anseio. Quem deseja Jesus crucificado não precisa temer nada. É isso que o anjo está dizendo. Quem deseja a Cristo crucificado está plenamente seguro. Não há poder deste mundo, não há poder humano ou espiritual que possa abalar um coração que deseja Jesus, que busca o crucificado. E quem busca Jesus de todo o coração pode estar confiante de que o encontrará. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Portanto, a primeira palavra do Evangelho do Cristo ressurreto é, não temais. Meus irmãos, nós não precisamos temer coisa alguma. Cristo ressuscitou. Quantas vezes nós passamos por dores, por enfermidades, por temores, por medos, por ansiedades quanto ao futuro, pelo vale da sombra da morte, enfrentamos fracassos, frustrações, problemas em nossa família,
tantas adversidades neste mundo marcado pelo pecado e pela morte, mas a palavra do Evangelho para aqueles que buscam o Senhor, para aqueles que creem nele, para aqueles que anseiam por ele é: não temas, ele vive, ele vive. A fé começa quando o medo se dissipa e se cala diante da voz daquele que vive. Percebam, meus irmãos, que o Evangelho não começa com a missão, ele começa com o consolo que provém da fé. Se o nosso coração não estiver confortado com o Evangelho, como nós vamos anunciar o Evangelho? O anjo conforta antes de falar da missão. Mas ainda há alguns passos até chegar ao fim, a comissão daquelas mulheres para anunciar. Ele então continua dizendo: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. E aí no verso 6 ele acrescenta: ele não está aqui. O testemunho da ressurreição. O anjo declara agora um fato, não algo que ele esteja observando e inferindo do comportamento das mulheres, mas um fato. Ele não está aqui, não porque o seu corpo foi roubado, não porque alguém o tirou daqui, ele não está aqui porque ressuscitou. Percebam, meus irmãos, essa é a primeira proclamação do Evangelho, do Cristo ressurreto, da história. Antes do Evangelho ser entregue aos homens, antes do Evangelho ser anunciado pelas mulheres, pelos apóstolos, pela igreja, ele foi proclamado por anjos. O anjo não se preocupa em explicar como a ressurreição aconteceu. Ele não fala do terremoto, ele não fala dos eventos sobrenaturais, ele apenas proclama o que aconteceu. Às vezes nós nos preocupamos ao pregar o Evangelho de dar muitas explicações aos céticos, não é assim? Às vezes nós nos preocupamos em querer dar muitas razões àqueles que estão endurecidos, porque o que lhes falta não são razões, o que lhes falta é fé. O anjo nos ensina como proclamar o Evangelho. O túmulo está vazio, ele ressuscitou. Isto é um fato. E fatos não precisam ser argumentados. Fatos não precisam ser demonstrados. Fatos são apenas atestados, testemunhados. O anjo proclama o que aconteceu. A ausência do corpo é acompanhada por uma presença invisível, a presença do poder de Deus que produz no coração daquelas mulheres fé. O anjo então mostra o túmulo vazio. Ele diz: vinde ver onde ele jazia. Ao mostrar o túmulo vazio, ele aponta para o novo jardim, o novo Éden. O túmulo que até então era símbolo de maldição e de morte, que vedava e prendia o corpo de Jesus, ao ser aberto, é símbolo de nossa penetração, de nosso acesso à presença de Deus. Aqui começa a nova vida. Cristo venceu. O anjo que havia se sentado sob a pedra para mostrar que a morte fora vencida, agora proclama que o túmulo está vazio, como um emblema desta vitória. Meus irmãos, como aplicar esta declaração angelical? Nós sabemos que o cristão, ele vive desta certeza. O apóstolo Paulo declara aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 15, que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, e nós somos os mais infelizes do mundo. Mas Paulo então diz: no entanto, sabemos que ele ressuscitou, logo a nossa fé não é vã, não é vazia, e nós podemos ser os mais felizes do mundo. Até quando passamos por tristezas e provações, porque nós sabemos, ele não está no túmulo, ele ressuscitou. A nossa fé também não repousa em uma lembrança de um Cristo morto. A cruz está vazia. Nós, protestantes reformados, usamos o emblema da cruz, porque ela é o emblema da maldição, mas também é o emblema da vitória de Cristo, porque assim como o túmulo está vazio, a cruz está vazia. Cristo não está em uma cruz, Cristo está
nos céus, entronizado, à mão direita do Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. O nosso Senhor vive. Nossa fé não se baseia em filosofias, nossa fé não se baseia apenas em uma doutrina, embora da fé que nós temos podemos derivar uma doutrina, mas nossa fé se baseia em uma experiência real, com um Cristo vivo e real. Crer em Jesus é conhecê-lo e experimentar do seu poder. Ele está vivo, ele morreu pelos nossos pecados, mas ele ressurgiu para viver em nós. Como diz o apóstolo aos Gálatas no capítulo 2, versículo 21. Agora não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, eu vivo pelo poder do Filho de Deus, aquele que ressurgiu dentre os mortos. O túmulo vazio é o certificado de que Cristo está vivo e que pelo seu Espírito Ele vive em nós, que pelo seu Espírito nós vivemos juntamente com Ele, assentados nas regiões celestiais. O anjo, então, continua seu testemunho. Ele não está aqui, ele ressuscitou como havia dito. Percebam, meus irmãos, que embora aquelas mulheres tivessem fé, a sua fé era pequena e vacilante, porque elas foram ao túmulo não para recepcionarem o Cristo ressurreto, elas foram ao túmulo para, de alguma maneira, prestarem uma homenagem ao Cristo morto. Mas o anjo faz com que elas se lembrem da promessa. A lembrança da promessa, a lembrança da palavra de Cristo é o fundamento da nossa fé. O anjo não traz uma nova doutrina, mas ele lembra as palavras antigas. O Senhor havia dito. Neste evangelho de Mateus nós encontramos 3 registros em que Cristo disse aos seus discípulos que o Filho do Homem iria até Jerusalém para ser morto, mas ao 3º dia ele ressuscitaria dentre os mortos. Por que vocês estão surpresas? Por que vocês estão preocupadas com o corpo dele? Por que vocês, como está registrado no livro de Lucas, a palavra do anjo, buscais entre os mortos aquele que vive? A palavra dele não pode cair por terra, o que ele disse não pode falhar, porque ele não é um profeta que fala em nome de Deus, como os profetas do Antigo Testamento, que ao serem enviados por Deus diziam, assim diz o Senhor. Não, ele é mais do que isso. Ele é o próprio verbo, ele é a própria palavra que se fez carne, e ao falar ele diz, em verdade, eu vos digo. Importa que o Filho do Homem vá a Jerusalém, padeça nas mãos das autoridades, mas ao 3º dia ele ressuscitará. Vejam, mulheres, diz o anjo, o túmulo está vazio, porque ele disse que estaria vazio. O testemunho se fundamenta na palavra de Jesus. Ele é a verdade, ele é o verbo de Deus, ele é o amém e a fiel testemunha, e foi ele quem disse que ressuscitaria para cumprir o que estava escrito nos profetas, para cumprir o que fora dito por Oséias, para cumprir em sua vida o sinal do profeta Jonas, que por 3 dias esteve no ventre do peixe, no mais profundo abismo, e então ele emergiu. A fé verdadeira nasce e cresce pela lembrança da palavra de Cristo, e não é isso que nos ensina a Bíblia? A fé vem pelo ouvir a pregação, a palavra de Cristo. Ele disse, creiam. O anjo não revela algo novo. O anjo não traz uma nova revelação, ele reaviva a memória daquelas mulheres. O que Jesus prometeu, ao 3º dia ressuscitarei, ele cumpriu fielmente. Meus irmãos, esta frase é um fundamento para a nossa fé reformada. Sola Escritura. Somente a Escritura é a nossa única regra de fé e de prática. A Escritura é suficiente. A palavra de Cristo é segura. A experiência
daquelas mulheres com Cristo deve se submeter à promessa da palavra. Mais uma vez eu cito João Calvino, quando nas Institutas ele comenta o seguinte: Deus não nos dá nova revelação a cada evento, mas a cada evento de sua revelação, ele confirma a sua palavra, já anteriormente dada, para que a fé aprenda a descansar no que ele já falou. Meus irmãos, se Deus viesse sempre com novidades, seria um Deus difícil de confiar. Mas quando Deus, ao revelar o seu poder, a cada revelação ele confirma o que disse, isto fundamenta a nossa fé para confiarmos de que Deus é fiel, de que sua palavra é veraz, e nós que somos tão fracos, tão inconstantes, podemos nos firmar neste alicerce para a nossa alma. Ele disse, ele não está aqui, ele ressuscitou, como havia dito. Se apegue à palavra. Aplicando este ponto, meus irmãos, nos tempos que vivemos de tanta ansiedade, de tanta perplexidade e confusão no mundo e na igreja, tempos de ceticismo, onde as pessoas só creem naquilo que vem, e às vezes vendo não creem. Não é isso que nós temos visto no nosso país? As pessoas não acreditam que jovens de fuzis na mão são bandidos, né? São suspeitos, são inocentes. Vê e não crê. Tempos de ceticismos, de choque de narrativas, cada um crê naquilo que quer crer, cada um inventa a sua própria história para justificar seu próprio modo de enxergar o mundo. Cada um é o que quiser ser. Se eu disser que eu sou um homem, eu sou um homem. Se eu disser que eu não sou um homem, eu não sou um homem. Num mundo tão confuso, num mundo tão sem direção, a igreja precisa ouvir esta mensagem eterna. Ele disse, o Senhor disse, a palavra disse, está escrito. Precisamos constantemente sermos lembrados do que ele disse. A fé madura, a fé que é firme em meio às intempéries do mundo, é uma fé que não busca novas vozes, mas confia na palavra que já foi dito. Ele não está aqui, como ele já havia dito. Não era nem para vocês estar procurando Jesus. Ele disse que não estaria aqui. E por fim, após o consolo, após o testemunho da ressurreição, após a lembrança da promessa da palavra, finalmente a comissão. O anjo então diz às mulheres no versículo 7, ide e dizei. Meus irmãos, nós sempre nos lembramos do ide da grande comissão, mas se você observar no capítulo 28 de Mateus, há 3 ide, mostrando uma ênfase na comissão de anunciar o evangelho do Cristo ressurreto, da vitória dele contra a morte. O anjo diz, ide às mulheres. Depois o próprio Senhor diz no versículo 10, ide avisar os meus irmãos, novamente as mulheres. E finalmente no versículo 19, ide portanto. O testemunho termina com um envio. Ide, pois, depressa e dizei aos discípulos de Jesus, aos seus discípulos, diz o anjo. O Evangelho demanda dos discípulos de Jesus uma atitude missionária. Conhecer o fato da ressurreição, crer na palavra de Jesus, ser confortado pela verdade do Evangelho, de que nossos pecados foram perdoados por aquele que foi crucificado, de que não há mais nenhuma condenação para o crente, de que a morte não tem mais poder sobre nós, porque ainda que você morra, viverá eternamente, pois Ele é a ressurreição e a vida. Saber destas coisas, meus irmãos, deve encher o nosso coração e deve se extravasar em nossos lábios, com louvores, mas também com anúncio. Conhecer o fato da ressurreição leva à ordem da missão de anunciar as boas novas. A revelação se transforma em missão. O que elas viram, agora os seus lábios precisam proclamar. Quem encontrou o túmulo vazio não pode permanecer parado. Ide. Ide.
Se Jesus te encontrou, se Ele veio até a sua vida, os seus pés vão segui-lo e sua boca vai anunciá-lo. É isto que o anjo está mostrando para estas mulheres. O Evangelho é uma mensagem que sempre coloca aquele que estava inerte em movimento. A boca que estava muda, agora falando palavras benditas de louvor. Note que o primeiro ide do Novo Testamento, logo após a ressurreição, não foi dito a apóstolos. Perceberam isso? Nós enfatizamos, como eu disse, a grande comissão, quando Jesus envia os apóstolos. Mas a quem foi dito o primeiro ide? As mulheres. Isso não é notável? Isto não é maravilhoso? E sabe por que, meus irmãos, eu vejo algo notável, um ensinamento maravilhoso das Escrituras aqui? Porque não apenas os humildes, aqueles que na igreja podem ser chamados de forma até equivocada de leigos, já que todos nós somos sacerdócio real, mas que não são mestres na igreja, todos são chamados a anunciar Jesus. Não é apenas isto que aprendemos aqui, mas nós observamos aqui uma reversão da queda, do Éden. Porque veja, no Éden, quem foi tentado e enganado? A mulher. Quem ouviu a voz do anjo caído, da serpente maldita, que ao invés de falar da palavra de Deus, mentiu contra a palavra e colocou a mulher, o homem e todos nós em ruína? Foi Eva. Na antiga criação, toda a perversão e corrupção do mundo começa com uma mulher que ouviu a mentira e que anuncia a mentira ao seu marido. Não foi assim? Satanás fala a mentira, a mulher ouve a mentira e ela corre, ela vai até o seu marido e lhe entrega do fruto e anuncia a palavra da maldição, a palavra da desobediência, o anti-evangelho. Já na nova criação, Deus, para demonstrar a bênção dele, recaindo também sobre as mulheres, e começando com as mulheres, o anjo, não o anjo maldito, não o anjo caído, não o anjo mentiroso, mas um anjo glorioso da parte do Pai. Este anjo anuncia primeiramente a verdade do Evangelho às mulheres. As mulheres ouvem a verdade, e agora, revertendo o que Eva fez, elas são as primeiras a anunciarem a verdade. O anjo servo da antiga ordem comissiona as servas da nova ordem, como se elas fossem Evas restauradas, piedosas mulheres. Assim o testemunho celeste é confiado a testemunhas humanas, a mulheres, mulheres simples, mulheres crentes, mulheres que buscavam o crucificado, mas encontraram o ressurreto. É o início da igreja missionária do Novo Testamento. Porque a igreja do Antigo Testamento, ela tinha uma missão que era interna. O que os especialistas em missão chamam de missão centrípeta, uma missão voltada para a própria nação de Israel, uma missão de estabelecer a nação em princípios de obediência à lei de Deus, para que a nação fosse um exemplo e um luzeiro para os povos vizinhos. Mas agora a igreja tem uma missão externa, uma missão que não está circunscrita a uma nação, mas que deve ser levada a todo mundo, a todas as nações. Agostinho observou este detalhe com a sua capacidade teológica de que a queda começa com uma mulher e a restauração também começa com mulheres. E ele comenta assim: assim como a morte entrou por uma mulher, convinha que a vida fosse anunciada por mulheres. Assim como a morte entrou por uma mulher, convinha que a vida fosse anunciada por mulheres, demonstrando que toda a maldição do pecado, onde o pecado foi poderoso e abundante, toda aquela maldição foi revertida pela graça, pela obra de Cristo, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aplicando este ponto, meus irmãos, todos nós que somos crentes, que cremos naquilo que ouvimos, que cremos na mensagem
de que Ele vive, também recebemos a ordem: ide, anunciai. Se você crê que Jesus vive, você tem a responsabilidade de não temer, de se fortalecer com o consolo do Evangelho, de se fortalecer com a lembrança daquilo que está registrado nas Escrituras, e assim, então, ide, anunciai. O Evangelho não é apenas consolo, o Evangelho também é missão, é chamado à ação. A ressurreição transforma espectadores em mensageiros. As mulheres que foram ver um corpo saem dali como anunciadoras de Cristo vivo e ressurreto. Concluindo, meus amados irmãos, este primeiro testemunho da ressurreição, o testemunho do anjo, a voz da antiga criação. Este testemunho do anjo em Mateus é a última missão dos poderes celestiais como mediadores da revelação de Deus para o mundo. É por isso que Pedro declara que aquilo que foi entregue à igreja, os anjos anelam perscrutar. É por isso que em Apocalipse, quando João contempla toda a Assembleia dos Santos cantando louvores ao Senhor, os anjos não puderam cantar o novo cântico, o cântico dos redimidos, o cântico daqueles que foram salvos pelo crucificado e agora estão unidos com Cristo ressurreto. Este novo cântico só foi ouvido dos lábios das 144 mil testemunhas que representam a igreja. Portanto, meus irmãos, nós fazemos parte desta nova criação, que ainda experimenta os efeitos do pecado, os efeitos da morte, mas nós já temos a vitória sobre todos os efeitos da morte, do pecado e da miséria que o pecado traz. Já não há mais culpa, já não há mais o governo da morte, porque nós, ainda que morramos, estaremos com o Senhor e no último dia ressuscitaremos com Ele. A nova criação começa então com consolo, com fé na palavra e no fato da ação de Deus na história e com missão. As mulheres aqui representam a igreja de Deus, que ouve a voz do céu e que agora é enviada ao mundo. Como nós lemos no início deste culto, o salmista falando das falanges de testemunhas. Nós nos unimos a estas mulheres, como esta falange, esta grande multidão de testemunhas que diz: Cristo vive, Ele ressuscitou. Nós hoje vivemos então entre estas duas realidades, o que os teólogos chamam de já e ainda não. Ainda não vencemos plenamente a morte, ainda não os inimigos do Senhor foram subjugados, mas já pertencemos ao reino da vida. Já temos garantida a nossa vitória. Já recebemos todos os tesouros de Deus que nos são dados em Cristo pelo Espírito Santo da promessa. Já fomos selados como filhos de Deus. Já temos a absolvição diante do tribunal celestial, porque nenhuma condenação está mais pesando sobre nós. Por isso, meus irmãos, nós podemos acolher com fé a palavra angelical. Não temais, Ele não está aqui, Ele ressuscitou. O que Ele disse, aconteceu. Este é o Evangelho que nós cremos. Este é o Evangelho que transforma um túmulo agora em um púlpito. O túmulo, o sepulcro vazio, foi transformado no púlpito da anunciação dos anjos, da anunciação de Cristo, da anunciação das mulheres, da anunciação dos apóstolos, da anunciação da igreja, até o último dia, quando o ressurreto voltar para governar sobre todo o mundo. Nós cremos nestas coisas, meus irmãos, e por isso nós estamos alegres. E por isso nos reunimos neste dia, primeiro dia da semana, dia que marca o momento em que Cristo ressuscitou, para nos lembrarmos do que Ele disse, para nos lembrarmos do que aconteceu. E durante a semana, como aquelas mulheres, para irmos e anunciarmos. Que
Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé, vamos orar, encerrando o nosso culto.